Olá a todos, meu nome é Brena Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e hoje nós vamos continuar nossas atividades de encontro comunitário. O encontro comunitário é uma atividade que reúne um número maior de beneficiários e nesse momento ainda de pandemia a gente está fazendo ele de forma remota. A gente está fazendo na forma de videoaulas para que os beneficiários tenham acesso, um número maior de beneficiários tenham acesso ao nosso conteúdo. Bom, até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, é executado pela ACAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante e é muito procurado pelos produtores, que é a produção de mudas. A produção de mudas é uma produção da planta na sua fase inicial, então essa planta ela é suscetível. É uma planta que tem uma folha que é atrativo a insetos. Então a gente tem que tomar cuidado nessa fase inicial, né? Ter controle do viveiro, ter que visitar o viveiro constantemente, para a gente observar constantemente todos os dias, porque formigas, elas podem, em uma noite, elas podem destruir um viveiro. Então a gente tem que pensar no controle de formigas e outras pragas. De preferência que o controle seja feito de forma agroecológica. Nós temos receita aqui de controle de formiga, especificamente, de controle de formiga agroecológico. Então é bom que a gente tenha essa preocupação e esse contato direto com o viveiro, pelo menos uma vez por dia. Gente, o produtor, ele também pode preparar um substrato dentro da própria área. Para ele não utilizar o solo, que é algo que é a manipulação desse solo, ele requer um pouco mais de cuidado. E também a gente não é só plantar na terra, a gente precisa adubar. Então, a gente pode fazer o nosso próprio substrato na propriedade, utilizando esterco curtido, a gente pode utilizar também esterco de frango, curtido também, misturado com solo. A gente vai colocar as proporções aqui. A gente também pode utilizar a casca de pinos, a casca de coco e a casca de arroz também para fazer um tipo de substrato, enriquecendo sempre com o esterco de frango, que ele é uma fonte de nitrogênio que é importante para a planta. Depois que ela germina, é bem importante o nitrogênio. Então, esse substrato pode ser produzido na propriedade, a gente não precisa adquirir um substrato comercial. É importante também que na preparação desse substrato a gente misture tudo muito bem, para garantir que esse adubo seja distribuído, né, que esse fertilizante seja distribuído em todo o substrato e garanta o desenvolvimento da planta. Como eu disse, para encher todos os saquinhos a gente pode utilizar um cano de PVC, a gente também vai colocar uma imagem. O cano de PVC ele facilita o enchimento do saco. Quando a gente está em campo, é bom que a gente tenha praticidade, é bom que a gente use ferramentas que agilizem nosso trabalho. Esse cano de PVC facilita o trabalho de enchimento dos sacos. Quando o produtor ele acompanha o viveiro, acompanha o andamento, o desenvolvimento dessas mudas, ele consegue, ele em campo ele consegue observar. Então ele próprio já vai fazendo a seleção, aquelas mudas mais raquíticas, aquelas mudas que não pegam também, ele já pode ir eliminando essas mudas, que são mudas que no campo provavelmente elas vão ter uma dificuldade maior de se estabelecer. Então ali mesmo no viveiro ele já vai começando a fazer uma pré-seleção. Como eu disse, é importante que a gente esteja atento a pragas, animais também naquele local. Galinha também é um causador de danos a hortaliças e a mudas. Então a gente tem que ter, o viveiro ele tem que ser num lugar que seja protegido. Por isso que a gente protege o viveiro, para evitar que galinha entre, a gente tem um controle maior. Essas mudas também no viveiro ou na área que a gente escolher, a gente tem que ter um controle de luminosidade. Lembrando que é uma planta jovem, é uma planta que precisa de uma condição favorável para ela se desenvolver. A gente precisa aqui molhar ela, como eu disse, pelo menos 2 vezes por dia, nas horas mais frescas, para evitar o estresse dessa planta. A gente tem que controlar a luminosidade, a gente pode colocar um sombrite para evitar que a luz do sol chegue diretamente e queime as folhas. A gente pode manejar. A muda ela precisa de manejo, ela precisa desse controle de luminosidade, de nutrição e de água, principalmente, para que ela fique sadia e que, como eu disse, de 100 a 120 dias a gente tem a muda pronta para ser enxertada. No caso do produtor adquirir mudas de viveiros, ele tem que observar uma coisa que é muito importante. A gente em campo conversa com os produtores e eles
relatam situações em que adquiriram mudas e essas mudas não pegaram, como eles dizem, né? Não se desenvolveram bem. As mudas, a gente tem que tomar cuidado pela idade da muda. Uma muda ela não pode ficar muito tempo no saquinho, ela tem que ser plantada. Em alguns viveiros, essas mudas elas ficam muito tempo, são mudas que a gente chama de mudas antigas, elas começam a lançar uma raiz que a gente chama de peão. Essa raiz é o sinal de que aquela planta já está velha. O que o viveirista faz? Ele tira essa raiz, que a gente chama de peão, enxerta essa muda e comercializa. Quando o produtor adquire essa muda ela é de difícil pegamento, ela demora para se desenvolver, ela não se desenvolve como as outras no tempo normal. Então é uma planta que não teve o espaço suficiente para crescer, lançou o peão, ela deveria ter sido descartada, não foi. Então, em campo, ela vai ter uma dificuldade maior para germinar. Então, é preciso que o produtor, antes de tudo, conheça o viveirista, conheça o local e saiba, né, quem é que produz essa muda e a qualidade dessas mudas. É bom que o produtor conheça o material que ele está adquirindo. Como eu disse, conhecer o viveiro que a gente adquire as mudas é importantíssimo. E no caso do produtor que querer produzir suas próprias mudas, é importante que ele conheça a sua localidade para ele escolher o melhor local para a instalação desse possível viveiro. A escolha do tipo de viveiro ele vai depender do objetivo do produtor e da quantidade de mudas a serem produzidas. Como eu disse, um viveiro pode ser provisório, só para receber a muda. Quando a gente compra uma muda de um viveirista, essa muda ela precisa passar por um processo que a gente chama de aclimatação. A aclimatação ela é para a planta se acostumar com aquele ambiente novo, que a planta veio de um ambiente controlado, onde ela tinha regas controladas, adubação, controle de pragas, tudo controlado, e ela vem para a nossa área, não tem os mesmos cuidados, muitas vezes não tem os mesmos cuidados. Então a gente precisa desse processo de aclimatação. No processo de aclimatação, ele tem que ser feito numa área protegida, porque a planta ainda é uma planta nova que precisa de cuidados. Então, esse viveiro, sendo permanente ou provisório, ele tem que seguir algumas recomendações. Um viveiro provisório, ele era utilizado, como eu disse, para manter as plantas, as mudas, por um curto período de tempo, até que a gente consiga plantar. Ele pode ser construído de materiais mais alternativos, tipo bambu ou outras, coberto com palha, ou outros materiais que a gente encontra facilmente na nossa área. No caso de um viveiro permanente, ele é um viveiro que é utilizado para mudas em maior quantidade. Normalmente são viveiros comerciais, tem uma estrutura maior e seguem um padrão. Por exemplo, as fileiras, é recomendado que elas tenham 1 metro de comprimento, para que facilite o trabalho de quem está manipulando aquelas mudas. Por exemplo, com 1 metro eu consigo encostar meu braço até o final. E de preferência que tenha acesso de ambos os lados, tanto do lado de um lado quanto do outro, tem acesso para que essas mudas possam ser facilmente manejadas. Quando a gente vai escolher um local para o viveiro, a gente tem que pensar também no acúmulo de água, no escoamento de água do terreno. Mesmo se tratando de um viveiro provisório, só para recebimento e aclimatação das mudas, a gente tem que pensar que essas mudas muitas vezes elas vão ficar diretamente no solo, e se esse solo for um solo que encharca facilmente, ele pode gerar problemas futuros. A gente pode ter problemas com as raízes. Se o solo encharcar e a raiz estiver diretamente em contato com o solo, essa raiz pode apodrecer, pode ter um desenvolvimento de um fungo ou de uma doença. Então, isso é importante quando a gente pensa em viveiro. E também, se ele encharcar, o produtor vai ter que ficar fazendo valetas ao redor. E isso já é um trabalho a mais para o produtor. Então, ele tem que pensar nesse ponto também na hora de escolher o local onde vai ser instalado o viveiro. O viveiro também tem que ser próximo à fonte de água. Como eu disse, água é imprescindível para uma planta jovem. Como a gente está cuidando dela, cultivando ela num espaço reduzido, a gente tem que fornecer os nutrientes necessários e principalmente a água para essa planta se desenvolver. Então, fonte de água tem que estar próximo ao viveiro. Ele também tem que estar próximo à área de plantio, de preferência, mas é extremamente importante que ele esteja próximo a uma fonte de água
e água de qualidade para que seja molhada essas mudas, regada essas mudas. A gente também precisa que esse viveiro seja próximo a uma rede elétrica, porque eventualmente a gente vai precisar ir no viveiro em um horário que a gente não tenha tanta luminosidade, ou a gente precisa ligar algum aparelho lá dentro, ou qualquer uma ferramenta, então a gente precisa de uma rede elétrica próxima. A gente tem que pensar nesses cuidados para facilitar o nosso trabalho diário. Quanto mais planejado é a nossa atividade, menos trabalho a gente tem com ela. Então, pensar em todos esses pontos, mesmo antes de instalar o viveiro. Como eu disse, a gente tem muito problema com galinha e formiga em viveiro, é um dos problemas mais recorrentes. Então, o viveiro tem que ser uma área protegida, de preferência, ou uma área que não tem acesso de animais. Animais podem acabar com o viveiro, destruir o viveiro. Formigas podem acabar com mudas. Do dia para a noite, a gente pode perder todas as mudas por causa de formigas. Então, o controle dessas formigas tem que ser algo, tem que fazer parte do dia a dia do viveiro, do produtor. Mesmo não estando interessado em produzir mudas para comercializar, o produtor, eventualmente, ele vai ter que adquirir mudas de um viveirista para plantar em suas áreas, seja de qual for a espécie. Mesmo em qualquer espécie que a gente está trabalhando, a gente precisa do período de aclimatação. Então, a gente precisa, de acordo com a nossa área, a gente entende, por exemplo, se eu for adensar minha área, que não tem 1000 pés de cacau por hectare, eu vou saber quantas mudas eu preciso. Se eu preciso de 200, se eu preciso de 300 ou 400. A partir daí, da quantidade de mudas, eu vou saber o tamanho do viveiro que eu preciso. E é importante a gente saber isso para, quando as mudas chegarem, a gente ter um local para receber essas mudas e não ficar armazenadas em qualquer local, né? Em áreas inapropriadas para que essas mudas fiquem. Para a gente calcular o tamanho dos canteiros, é necessário que a gente saiba, como eu disse, a quantidade de mudas a serem utilizadas. É importante também que a gente obedeça à padronização. Como eu disse, um canteiro, se eu for criar um canteiro para produzir mudas, eu tenho que entender que eu não posso utilizar uma largura mais que 1 metro. É padronizado por um motivo. É padronizado para facilitar nosso trabalho. É pensado para facilitar o trabalho do viveirista. Então, ela não pode ter mais que 1 metro. 1 metro é uma distância boa para eu ter o manejo da minha área. E dá um espaço de 80 centímetros, que esse espaço de 80 centímetros é um espaço de circulação. Um espaço que dá para a gente manejar essa área sem nenhum problema, dá para a gente passar com um carrinho, por exemplo, passar com equipamento e que não vai causar nenhum dano, não vai causar nenhum acidente. É importante que a gente siga, no caso de estar interessado no viveiro, a gente siga essas medidas, não acumule, muito produtor acumula, recebe as mudas e acumula num canto, isso não é bom. As mudas, elas não podem ficar, aquele acúmulo pode gerar também acúmulo de água, se tiver acesso à água ali. A água pode ficar empoçada, então não é bom. É bom que as mudas sejam organizadas na área, mesmo que elas sejam colocadas no chão, que elas sejam organizadas e não sejam amontoadas. Organizadas de uma forma que a gente consiga ter acesso a todas elas, as que estão na frente e as que estão atrás, para não ter problemas na hora de algum tipo de controle ou a própria rega. Cada metro quadrado eu posso colocar até 50 mudas. Então, se eu penso em plantar 5.000 mudas, eu tenho que calcular 10% a mais, ou seja, 5.500. Quando o produtor ele adquire mudas de um viveirista, ele tem que tomar cuidado com alguns critérios que ele tem que adotar. Ele tem que pensar na qualidade dessas mudas de um local que seja idôneo, mudas que apresentem nota fiscal, que tenha registro no Ministério, o viveiro tem que ter registro no Ministério da Agricultura e o viveirista ele tem que garantir a qualidade desse produto. Porque uma muda de qualidade, uma muda que passou por todo o processo de forma adequada, ela vai ter qualidade, ela vai se desenvolver no campo. Então, se ela não se desenvolve em campo, algum problema houve, então o produtor tem que estar atento a isso, principalmente na aquisição de mudas de qualidade, para ele também não trazer nenhum tipo de doença, nenhum tipo de praga para a sua própria área. Bom, sempre que a gente está em campo, a gente observa que os produtores eles estão atentos sempre a novas tecnologias, principalmente relativas a plantio. O produtor ele quer garantir que a muda seja plantada e que ela vingue.
Em muitos locais que a gente atende, ainda existe um problema com água. Não temos um sistema de irrigação, por exemplo. A gente não consegue irrigar as plantas, então a gente conta com a natureza, conta com a chuva. Às vezes a chuva não cai na época que a gente precisa, então a gente tem que lançar mão de novas alternativas, de estratégias, de novas tecnologias que facilitem nosso trabalho. Muitos produtores têm procurado a gente para falar sobre o plantio de mudas com o hidrogel. O hidrogel, ele é um polímero. A gente vai colocar uma foto dele aqui. É um polímero que a gente mistura na água e ele consegue absorver essa água e ali seria uma fonte de água para a muda por um determinado tempo. Esse hidrogel, já foram feitas pesquisas, né? Muitas universidades já pesquisam esse produto. Ele pode favorecer o desenvolvimento das plantas e fazer com que plantas que são plantadas com hidrogel e plantas que são plantadas sem, elas têm uma diferença grande. Aqui, no caso, algumas que são utilizadas o hidrogel, pode ter um ganho até de 40% a mais, um crescimento maior do que as plantas que não receberem hidrogel, que é esse polímero. É um polímero que a gente usa 1,5 gramas em 1 litro de água e esse material pode ser colocado no berço de plantio, vamos colocar uma foto, no berço de plantio para o plantio da muda. O solo tem que estar já todo adubado nas condições que a planta necessita. O hidrogel, ele representa uma característica positiva, ele pode ser um produto utilizado pelo produtor. O problema do hidrogel é que ele por si só, ele não vai resolver o problema do produtor. Por exemplo, se a gente tiver um período grande de estiagem, a gente não vai ter a garantia de que esse hidrogel vai funcionar. O hidrogel, ele absorve a água. A gente mistura o hidrogel na água e planta. A muda vai utilizar a água que está no hidrogel. Quando aquela água que está no hidrogel acabar, aquela água que está no solo vai ser absorvida pelo hidrogel. E a planta e o hidrogel, num lugar que não chove, a planta e o hidrogel eles vão competir por água. Então, o hidrogel ele pode ser utilizado num período que a gente tem pouca chuva. Se a gente tiver certeza que aquele local vai receber chuva ou que a gente vai entrar com irrigação. Mas ele sozinho não resolve o problema. Porque, como eu disse, um período longo de estiagem, o hidrogel ele não garante a sobrevivência da planta. Muito pelo contrário. Um período longo de estiagem, se eu plantei o hidrogel, passou 2 meses sem chuva, o hidrogel ele vai competir com a planta. Ele vai precisar, porque dentro do solo ele vai também sugar a água que tem no solo. E a planta não vai poder utilizar essa água. Então, o produtor muitas vezes vê nos programas, principalmente na televisão, na internet, alternativas que podem sim ser viáveis, mas depende da nossa situação, depende do ponto de vista. O produtor também tem que ouvir um pouco os técnicos de campo para compreender e traçar a melhor estratégia para as propriedades. Além do que o hidrogel é um custo a mais na produção. É um produto que vai onerar a sua produção. Para o produtor que está com os recursos escassos, quando a gente fala de produzir mudas, a gente fala para diminuir os gastos. A aquisição de mudas é algo que que exige um investimento. Então, quando a gente produz na propriedade, a gente tem esse investimento, a gente não precisa investir tanto. A gente investe em poucos materiais. A gente consegue reduzir os custos. Mas se a gente coloca o hidrogel como uma alternativa, é um custo a mais. A manipulação do hidrogel também é um custo a mais. A gente precisa de um local para fazer as misturas, alguém capacitado para utilizar a quantidade certa, para não ter prejuízo. Então, o produtor tem que pensar nesse processo também. E entender, como a gente fala, o hidrogel sozinho ele não resolve o problema. Ele, numa situação extrema de seca, ele vai competir com a planta. Ele vai pegar a água que poderia ser utilizada pela planta. Então, a gente tem que pensar nesses prós e nesses contras da utilização do hidrogel. Quando a gente está em campo, a gente utiliza também algumas técnicas que favorecem o pegamento dessa planta, favorecem com que a água fique no solo, a água permaneça no solo. Tem uma técnica que a gente utiliza, a gente vai poder mostrar em campo para propriedades que sentirem necessidade, é a técnica de berço-esponja. Berço-esponja nada mais é do que a gente fazer camadas na hora do plantio da muda.
essas camadas vão funcionar como uma esponja que vão reter a água do solo. Isso sim vai ajudar e muito na retenção de água e que aquela muda se desenvolva e tenha uma quantidade de água por muito mais tempo. A técnica de berço esponja é algo que a gente já utiliza em campo. Ela exige um pouco mais, porque os berços de plantio têm que ser um pouco maiores. Ao invés de 40 por 40, a gente faz 60 por 60 em alguns casos, alguns tipos de mudas. E a gente vai preenchendo com esses materiais. A gente utiliza farinha de ossos, a gente utiliza pó de rocha, o mato verde mesmo, esterco. A gente vai fazendo camadas com esses materiais e planta muda. Essas camadas que vão garantir com que a água permaneça naquele espaço e a gente tenha água para o desenvolvimento da muda, para o momento que aquela muda vai precisar. Esse era o vídeo que a gente queria passar para vocês sobre mudas seminais. A gente gostaria de agradecer por vocês terem assistido nosso encontro comunitário sobre produção de mudas. Nós gostaríamos de receber sugestões de vocês na forma de comentários. Se vocês puderem sugerir novos temas para a gente vai gostar muito. Novos temas que estejam ligados ao empreendimento de vocês. Algo que seja importante para o desenvolvimento do empreendimento de vocês, a gente agradece. Curtam o nosso vídeo, compartilhem. E próximos vídeos nós vamos falar sobre os cultivares mais utilizados na nossa região. Os que se dão melhor nas áreas que a gente costuma trabalhar. E a gente ouve bastante os produtores sobre os clones que eles mais utilizam e a gente vai compartilhar essa experiência com vocês. Muito obrigado e até a próxima.